Eu tô com um chimarrão em punhos às 9 horas da noite. Para quem sabe que o chimarrão, ele acelera o cara, né? Eu quero ver como é que eu vou dormir depois, hein, Pedrão? Aí você usa outra erva. E aí acalma. Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, aquele teu bate-papo descontraído de todas as terças-feiras que vai ao ar às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Lembrando, antes da gente começar o papo por aqui, lembrando o apoio do Redação Desconecta é da Vlut, o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Pois bem, cara, como vocês já viram aí na thumb e também no título, hoje vamos falar aí sobre 30 anos de um dos discos mais simbólicos pro rock de forma geral, né? Porque tem uma misturança muito legal dentro desse disco. Assim como foi, como outras bandas também nos anos 90 fizeram essa misturança e fizeram com que a galera abrisse a cabeça em todos os sentidos, né? E hoje, e hoje tá aqui conosco para falar, Brody, sobre esses 30 anos, ninguém mais, ninguém menos que Pedro de Luna, o cara que fez a biografia do Planet Hemp. Pedrão, muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Marcelo, obrigado, Brody, obrigado a você aí, telespectador, ou seria ouvinte? Fica até difícil dizer hoje em dia, né? Nessa era da multitela, mas enfim, é você que está aí acompanhando esse papo legalizado no Desconecta. Boa. Obrigado. É isso aí, para esse papo não poderia deixar de ter uma erva, né, cara, pra gente poder falar sobre esse disco, né, cara? Eu tô com um chimarrão em punhos às 9 horas da noite. Para quem sabe que o chimarrão, ele acelera o cara, né? Eu quero ver como é que eu vou dormir depois, hein, Pedrão? Aí você usa outra erva. E aí acalma. Ai. Pedrão, estamos de frente a uma obra que está fazendo 30 anos, como eu citei anteriormente, e foi uma obra aí que revolucionou, principalmente a minha geração. O Brody também, acho que está mais perto de mim aí, estou com 45 anos. Foi um disco que abriu realmente a cabeça, né, com perdão do trocadilho, de uma geração inteira, principalmente porque também teve a ajuda da MTV, mas não só, né? Rádios, jornais, revistas especializadas sobre rock, né, cara? Enfim, um disco aí que realmente marcou uma geração e fez a galera pensar diferente, trouxe um outro ângulo. A gente estava falando, inclusive, aqui, antes do papo começar, sobre trazer um viés diferente, né? Hoje a gente tá tão massificado para algumas coisas que a gente recebe sempre o mesmo olhar e é difícil encarar um posicionamento diferente, né? Um olhar diferente, principalmente numa sociedade tão polarizada como a nossa, cara. Esse disco, Pedrão, quando tu começou a ouvir, assim, tu te lembra dessa época, bem desta época, assim, como é que tava a tua vida neste momento aí, cara? No Rio de Janeiro, é claro. Então, a gente está falando de 1994, o Usuário foi gravado de uma forma muito, muito, muito peculiar, porque era o primeiro disco de uma banda que é sempre um momento tão, tão aguardado, tão sonhado por qualquer músico, não importa o estilo, mas no caso, uma banda de rock, e que, no entanto, quando a banda, enfim, entrou para gravar o disco, um dos seus fundadores tinha falecido. Então, só isso já mostra que o Usuário não seria um disco como qualquer outro, né? Ele, na verdade, quase não saiu, porque com a morte precoce por AIDS do Skank, um dos fundadores da banda, e o cara que levou o Marcelo Genciano a se tornar o Marcelo D2, a sair da camelotagem e virar músico, né? Esse cara, Skank, morreu e a banda só seguiu adiante e aí gravou o disco pela Sony Music graças ao pedido da sua madrasta,
que a madrasta pediu pro pessoal, olha, esse é o sonho dele, do Luiz, por favor, grave o disco, continuem com a banda, mas mesmo assim poderia ter acabado ali, porque o disco enfrentou um monte de percalços, é um disco que demorou muito para tocar nas rádios, teve o seu primeiro clipe censurado, né? Ele começou a ser gravado ali no final de 94, em dezembro de 94, mas ele saiu em 95. E até ele virar disco de ouro, foi um ano. Ele só ganhou disco de ouro em dezembro de 96, num show no Circo Voador, onde o Plant Ramp tocou, com a abertura da banda, na época, a banda Black Alien, e aí eles ganharam lá o disco de ouro, etc. e tal. Foi uma homenagem a, enfim, essa conquista, porque a gente está falando que nos anos 90 existia esse teste de mercado, né? Se você conseguisse um disco de ouro, garantia o segundo, um terceiro disco, né? Era uma prova de longevidade. E uma outra coisa interessante desse disco, Usuário, entre outras mil coisas interessantes, é que ele foi gravado por um produtor assim, que era, na verdade, um engenheiro de som, um engenheiro de gravação, não era necessariamente um produtor. A banda tinha convidado o Edu K para ser produtor, e o Edu até em entrevista para o livro fala que ele ficou meio com cagaço de não mandar bem, aí inventou uma desculpa e não produziu o Usuário. Depois ele veio até se arrepender. Mas, independente disso, qual é a grande característica do Plant Ramp e do Usuário, além de ser um disco que fala abertamente de maconha, né, um disco inteiro que fala abertamente de maconha, algo que outros tinham feito mais de uma forma velada, né, como a Rita Lee, Erasmo Carlos, etc. e tal. Além dessa coisa da temática, é um disco que funde muito o rock com o novo hip-hop, porque o hip-hop ainda era uma novidade ali, né? Enquanto o Raimundo chegando, misturando hardcore e forró, e o Rapa misturando bastante com reggae, e a característica dos anos 90 é a fusão de ritmos. O Planet, ele traz uma mistura muito inusitada que traduz a própria composição da banda, que na verdade é uma dupla de rap, que é o Skank e o D2, só que só sabiam cantar, não tinham nem equipamento, não tinham DJ, não tinham nada, e que se juntaram com 3 musicistas roqueiros, instrumentistas de fato. Então, essa mistura que eles falam que é rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga, é a melhor definição desse primeiro disco do Planet Hemp, porque você tem tudo isso. Você tem o Black Alien fazendo raga, né? Você tem a psicodelia, você tem o hardcore, um monte de música que é porrada. Então é engraçado. É diferente, por exemplo, do Los Hermanos, que o primeiro disco é um disco de hardcore e do segundo em diante não é mais hardcore. Né? O Planet ele tem essa característica eterna dessa fusão, só que no segundo disco ele vai mais pro rap, no terceiro ele retoma mais a diversidade. Mas vamos voltar para o final de 94, mais nitidamente abril de 95, que é quando chega a rua Planet Hemp Usuário. Fala aí, Bird, fala aí. Não, pode falar, cara. Eu ia perguntar, né? Tu comentou do Skank ali, né? Que ele eram os dois, né? O Marcelo D2 e o Skank e tal, aí infelizmente com o falecimento aí do Skank. Como é que foi a entrada do Black Alien aí? O Benegão, ele já tinha entrado junto também com essa banda de rock, né? Digamos assim. Ele entrou depois do falecimento do Skank. Como é que foi essa composição inicial da banda? Então, ótimo que você me deu o gancho, que eu acabei não falando de mim nesse momento, mas eu vou retomar daí. Quando saiu o disco Usuário, eu estava no segundo ano da Faculdade de Comunicação, né? Eu estudava na UF, na Federal Fluminense, e além de ser uma faculdade de comunicação muito ativa, que a gente fazia festas e coisas, etc e tal, eu já fazia um fanzine, eu já era super inteirado na cena. E existia um espírito realmente muito do underground, e os mais velhos sempre falam sobre isso, que era uma solidariedade verdadeira. A gente realmente torcia por todo mundo da cena. Torcia para o cara que fazia zine e virar um jornal, torcia para a banda ficar grande e fazer muito sucesso. A gente torcia todo mundo um pelo outro, né? E o Planet Hemp era uma banda muito peculiar, não só pela essa coisa sonora muito diferente, mas por ser uma banda dos maconheiros. Né? E afinal de contas, ali em 94, o maconheiro ainda era o cara freak da escola, aquele que você apontava o dedo, aquele ali é maconheiro.
Na faculdade, já não tanto, ainda mais de comunicação. Eu não diria que metade, mas uma boa parte era maconheira. Ainda tinha essa coisa, né? Na faculdade, muita gente foi fumar pela primeira vez na faculdade. Então, dentro desse contexto, eu ali muito interessado e imerso, acompanhei o Planet Hemp desde esse início. Eu não tinha as fitas demo nem nada, porque o Planet circulava numa galera muito específica, na real, que era uma galera um pouco mais velha que eu, né? E que era uma galera que já estava sendo DJ da noite, os fotógrafos da noite, os jornalistas da noite. Eu acho que uma das coisas que é muito legal no livro do Planet é que eu vou contando um pouco dessa entourage, e o Planet teve a sorte de ascender como banda no momento onde todos os amigos ascenderam nas suas áreas profissionais. Então, os melhores amigos eram que faziam as festas, os outros estavam escrevendo nos jornais, os outros estavam tirando foto. Então, eles estavam muito bem assessorados naquele momento ali, sabe? E então é um pouco de sorte também, né? De você despontar num momento onde teus bons amigos estão bem posicionados. E um desses bons amigos era Elza Corren, a produtora do festival Super Demo, que usava-se esse termo, né, olheira. Na época ela era uma descobridora de talentos, ela recebia muitas fitas demo, e ela consegue fazer o selo na Sony Music, o selo Super Demo. E aí ela começa a indicar artistas. Um dos artistas que ela indica é o Chico Science, em Nação Zumbi, e a Sony fala, não, esse aí não vai sair pelo teu selo, não. Me dá que esse aqui vai sair pela Sony. O outro era Planet Hemp e Jorge Cabeleira, que é uma banda também de Recife. Lembro. Né? Então, a Sony, na verdade, ela queria fazer coletâneas para testar essa galera toda. Mas a Elza conseguiu que o primeiro selo dela lançassem duas bandas com disco full, e uma delas é o Planet Hemp. E aí tem umas histórias muito deliciosas no livro sobre as negociações, né, com gravadora. Porque eram os caras muito inexperientes também com relação ao mainstream, à indústria fonográfica. Então, tem uma das reuniões que acontece lá, que o Formigão chega bêbado na reunião, ele o Bacurau, porque eles realmente, é verdade, quando canta na música Baixo o lendário Bebendo Cana, ele era um baixista que tomava cana. E ele chega uma hora na gravadora, ele pede para ir no banheiro, e ele não acha e ele mija dentro de uma sala qualquer da gravadora. Com ele mijando, assim. Tipo Ozzy Osbourne. E o Formigão, ele tinha tanta passagem com ele envolvendo álcool, dele beber muito, que ele virou fomijão. O Formigão vira fomijão. Porque tudo ele mijava, toda hora ele mijava em tudo. Tem uma outra passagem que eles estão negociando com a gravadora, e o Marcelo fala assim pro cara da Sony, então a gente vai fechar por um adiantamento, sei lá, de R$10 mil e um clipe. Aí o cara aperta a mão dele na hora, assim, fechado. Aí o Marcelo fala, depois eu falei, me arrependi, mandei mal. Pedi pouco, sabe? Porque o cara rapidamente apertou minha mão e já aceitou, então mandei mal. E aí no segundo disco não, já tem empresário, eles negociam um bom advanced, né? A partir do segundo disco já é outra negociação. Mas isso só para dizer que no Usuário foi meio assim, foi tudo meio capenga, sem produtor, eles mesmos fazendo, sabe? Do it yourself, né? Do it yourself, é isso. Eu acho que uma coisa legal para a gente pontuar e eu devolver para vocês é que passados 30 anos do Usuário, o Planet Hemp conseguiu fazer um disco chamado Jardineiros. Então eu acho muito simbólico, porque o Usuário tem uma música chamada Não Compre Plante. Né? Então parecia muito utópico você falar, como assim? Como é que eu vou plantar? Em 94 não tinha internet, não tinha tecnologia para você buscar como plantar você por conta própria, sabe? E já cortando para 2020 alguma coisa, você já tem tecnologia e você já pode ser um jardineiro. Interessante, né? Como isso também avançou. Isso avançou. Uma analogia bem legal. Né? Isso avançou. E é um disco, assim, como você citou, né, cara, ele tem, assim, não só essa questão da maconha, né, mas ele também tinha muita crítica severa aí contra a polícia, né, questão da alienação da própria população, porque, veja, nós estamos falando de 95, né, 95, né, são 30 anos atrás, então era um tabu você falar, ainda hoje né, você imagina em 95, então... além de tudo isso, assim, tinha isso, né, mas eles tinham essa parte da maconha era mais vivente, assim, né, mas lógico, né, como eu falei, tinha a questão da alienação da população, tinha a questão
críticas com a polícia também, né? Acho que tudo que eles viviam quando eles estavam ali nos melindres deles, ali na favela e tudo mais, né? Uma música que resume bem isso também é Porcos Fardados, né? Você fazer uma música onde você fala Porcos Fardados, seus dias estão contados, uma coisa do gangsta rap, né? Total. Fuck police, né? Tipo, Fuck police, né? Fuck police, né? É bem da influência do Run DMC, de toda uma galera lá do início do rap. Então você mandou muito bem, bro, de lembrar que Além da Maconha é um disco realmente muito politizado, né? Que fala isso. A culpa é de quem? Futuro do país, né? Porque é isso, imagina, o Marcelo D2 era um cara que, um ano antes do disco sair, dormia embaixo do palco do Garage. Que, né, às vezes ele dormia na rua. Né? Então é isso, meio junk, meio um dia após o outro. Eles eram isso, eles são sobreviventes. E aí, falando em sobreviventes, o disco tem uma música chamada Skunk, obviamente dedicada ao Skunk, e que muita gente acha que é por causa do Skunk, da maconha, né, mais pura, mas não é. Pior que não é. Apesar de ser uma boa coincidência, não é. O Skank, ele se apresentava assim: prazer, Brode, prazer, Marcelo, Skank com U. Ele frisava que era Skank com U, não era o Skank igual ao da banda, que até aí foi whatever, né? O cara sabia que era com A ou com U. Mas é porque tinha uma parada dele, que o Skank era tão camaleão, ele era um cara tão... que toda hora mudava o estilo, que diziam que ele era o Skank. De dia ele era ska e de noite ele era punk. Porque uma vez ele apareceu de moicano e no outro dia desculpa, na verdade, um dia ele era skin e no outro dia ele era punk. É skin com punk. Porque um dia ele era punk de moicano e no outro ele apareceu com a cabeça raspada. Então, falou, caralho, meu irmão, você é punk. E tem um vídeo do Coquetel Molotov que aparece o Skank rapidamente com o moicano, num baile punk. Né? Olha aí. Disso. E aí o Skank ele é o cara da banda, ele é o Plant Ramp, ele é o DNA, porque ele já tinha sido punk, já tinha sido rockabilly, e naquele momento da banda ele tinha descoberto um hip hop. Então ele era um cara tão moderno, tão vanguardista para aquela época, tão descobridor de tendências, que ele que pegou, Marcelo, a gente vai fazer uma parada assim. Aí ele ficava vendo na televisão aquilo que aparece no filme Legalize Já, eles acompanhando a dança dos clipes, fazendo movimentos de corpo, sabe? Então é muito engraçado, porque o show do Plant Ramp eram 2 MCs com uma banda tradicional atrás. Que legal, né? Então. E aí foi dando liga com o tempo, com shows, porque aí foi virando uma coisa que deu certo. Tanto que no segundo disco, você vê o desconforto dos músicos, e eu sei que a gente não vai falar do segundo disco, mas é importante, porque o segundo disco, por ter mais hip hop, tem momentos que simplesmente os caras sentam na cadeira, no palco, uma cadeira de praia, o Rafael, o Formigão, para ficar os MCs cantando com o DJ. Porque não tem nada para eles fazerem naquele momento, sabe? E ali começa o estresse com o Rafael, o primeiro guitarra, né, etc e tal. Porque a banda muda. Mas ainda de volta ao primeiro disco, também tem uma música chamada Speed Funk, com a participação do Speed Freaks. Você me perguntou do Black Alien, né? O Black Alien, o Speed Freaks, o Benegão, todo mundo já era amigo, todo mundo participava dos discos de todo mundo. E o Black e o Speed participaram do Usuário. O Benegão acabou virando o vocalista de última hora com esse falecimento do Skank, porque eles precisavam de alguém para entrar em estúdio com o Marcelo e gravar essa segunda voz. E aí quem vai ser? O Bernardo já tinha a banda dele, o Funk Funkers, já tinha tido o Juliette, e eles cogitaram também ser o Speed, e também cogitaram ser o Black Alien. Eles cogitaram quem poderia assumir. E o Bernardo era um cara tão ratão de show que ele já sabia cantar todas as músicas do Plant Ramp. Então foi o mais fácil assim, de entrar. E aí vocês reparam que durante muito tempo o Planet tem cenas e clipes onde o Bernardo não mostra a cara dele direito. Ou ele tá com máscara, ou ele bota aquele chapéuzão com os dreads por cima, lembra disso? Lembra. Culto, né? Por quê? Porque a banda dele é o Funk Funkers, sabe? É meio que eu tô aqui cobrindo enquanto eu não tenho o segundo cara, né? Entendi. Só que a banda vira, começa a ter cachê e aí ele acaba ficando. Tem várias histórias. Mas tem também o que aparece naquele filme, aquele filme que conta a história, retrata um pouco a história também do Skank. Ele era um cara, como você falou, muito vanguardista, é um cara que andava com as fitinhas para cima e para baixo, né? Tinha uma amiga radialista, então ele ajudava na programação e tal. Isso tudo é realidade, né? A coisa da fita cassete, sim.
O Skank realmente vendia fita cassete pra galera, porque isso é muito a cara de vocês dois, porque vocês também são caras curiosos, que vão atrás e pesquisam. Hoje temos a internet e outros recursos, mas na época não tinha. Então, cara, os entrevistados falam que o Skank era um cara assim, que falavam para ele, pô, cara, um cara lá na zona oeste do Rio acabou de voltar da gringa e trouxe um novo disco do Dead Kennedys. Cara, ele dava um jeito de saber que era o cara, e até o cara gravava legal, né? a parada e depois compartilhava. Ele era o Napster da galera, sabe? Ele era o que o Gordo Miranda foi aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Exatamente. O Spotify da galera. Entendeu? Então ele realmente era um cara que passava fitas e vendia programações em fita para você tocar na festinha, porque ele tinha todo esse bom gosto. Tem uma galera que conta, cara, que o Skank chegou a ser o pioneiro em raves. Ele foi o primeiro cara no Rio de Janeiro a fazer rave. Mas por que o Skank tinha tudo isso? Porque além da curiosidade, ele ia atrás da fonte. Então, mesmo sem saber inglês, o Skank parava naquelas bancas, e vocês vão lembrar disso, que tinha algumas bancas nas cidades que vendiam as revistas gringas, que eram muito caras. Sim. E ele parava lá e ficava folheando a NME, a Kerrang, a Spin, todas as revistas gringas, até a Rolling Stone, e sem saber inglês, mas só de folhear e ver as fotos, ele entendia do que estava falando, o que era. Ele via os cortes de cabelo, ele via as roupas. E quando ele fala para o Marcelo, a maconha vai mudar muita coisa, né, isso está no filme, é porque ele viu o Cypress Hill. E ele entendeu, caralho, tem um cara que fala de maconha, porque eu tô vendo aqui a folhinha, entendi alguma coisa que tá falando, e ele sacou que falar de maconha era importante. E aí o D2 conta isso, que nos primeiros shows do Planet, quando ele falava no palco, maconha! E a galera, ele falou, caralho, eu falei maconha, e as pessoas, Então ele sentiu que tinha alguma coisa ali, rolava uma empatia com boa parte do público, né? Que era muito marginal fumar maconha naquela época do Brasil, né? E aí é isso, cara, um pouco da história é isso, sabe? Ressoava com a galera, né, aquele movimento, né? E lembrando que a gente tá aqui no início da democracia do Brasil, né, cara? Assim, em termos, recém, entre aspas, né, tinha sido deposto o impeachment do Collor, né? Tinha entrado o FHC. Então, assim, o que me chama muita atenção me chama muita atenção de mim para eles, assim, é essa questão dessa sensibilidade de falar de política, porque ele fala de políticos ali, né, o Porcos Fardados ou qualquer outro, né, além de estar a polícia envolvida, estão envolvidos políticos aí, né, seja Câmara Federal, Câmara Estadual, né, tipo assim, é um discurso para tocar na ferida mesmo, né, de uma democracia muito recente, né, de um bebê democrático, podemos dizer assim, que era o Brasil. Claro. Isso é de se vangloriar, né, cara, porque foram os caras que deram pontapé nessa porta, assim, né. Pô, a culpa é de quem fala, políticos bebem, cheiram e não vão para a prisão. Isso aí. Porra, isso antes de Aécio Neves, antes desses escândalos todos vazarem, cara, políticos já bebiam, cheiravam e não iam para a prisão. Pensa que saiu o Skank, entrou um cara chamado B. Negão. Então, ainda tem um preconceito racial na história, né? Sim, total. Imagina quantas duras eles não tomaram. O Benegão falava, cara, que os táxis não paravam para ele. Pô, negão, com aquelas bermuda cargo, dread, pô, bandido, né? Você vai parar ali na noite do táxi ali pro cara? Não, vai entrar. Olha o preconceito que existia, né? Marcelo D2 com aquele Black Power também. Então, eles ainda por cima foram adotando um visual que o Planet do usuário é agressivo. O Rafa tem dread, o Formigão tem dread, né? É agressivo para a época, não para hoje, né? Hoje, tatuagem, qualquer um tem tatuagem, né? Nem tatuagem é mais uma coisa de povos marginalizados, né? Sei que, Marcelo, você tem, mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? Claro. Claro que tinha tatuagem. Hoje o jogador de futebol tem tatuagem, então... Mas tu falou num ponto, a tatuagem ok, né, cara, mas a gente tá meio que retrocedendo aí em alguns pontos, né, cara, hoje em dia, né, puta, esse lance da discriminação, do preconceito racial, né, cara, a gente vê em alguns cercados, né, uma sociedade, vamos dizer assim, em alguns momentos isso pega muito, né, cara. E aí tem uma música do usuário que a gente não citou ainda, mas só para a gente dar uma passada no disco todo, e se vocês puderem ver se faltou alguma que a gente não citou, mas eu queria falar de Puta Disfarçada, porque Puta Disfarçada é uma música que o Skank fez
o Skank tinha uns recalques, assim, ele não sabia lidar muito bem com rejeição, seja de homem ou de mulher. E aí tinha uma mulher que rejeitava muito ele fez essa música Puta Disfarçada. Você vê, hoje em dia, se o Planet nem toca essa música, porque a mulherada vai em cima. É uma música que soa muito machista. Só que ali em 94 não tinha, vou abrir aspas, tá? Esse mimimi. Né? A gente falava, o Gabriel Pensador falava da loura burra, né? E era normal e era aceitável você criticar a mulher naquela época. Hoje em dia, não, ainda bem que não, que eu sou pai de 2 meninas, eu acho que tem que ter respeito mesmo, né? Mas na época não, cara, tinha músicas assim sexistas, né? E Legalize Já é o hino da legalização e Mantém o Respeito é a minha favorita, por isso que inclusive eu fiz um livro que se chama Mantém o Respeito, né? E é uma das músicas que nunca pode faltar no show do Planet, é Mantém o Respeito, né? A TV aberta também tinha muito disso, né, cara? Lembre-se que nessa época de 90 existia uma banheira. Entendeu? Então, tipo, coisas impensáveis, né? Ou não vamos tão longe, vamos pegar aí, sei lá, cara, os Trapalhões, né? O bullying que o Mussum sofria todos os programas, né, cara? Verdade. Entendeu? Então, assim, são coisas que hoje em dia né, não impensáveis, assim, mas naquela época era uma coisa assim, tão natural, né? Você vê isso aí, assim, você vivenciar isso que, tipo, cantando sobre a loira burra, beleza. Na época, quem sabe, podia até achar, beleza, a loira é burra mesmo. Tinha as piadinhas, né? Não sei o que, né? Tinha tua amiga lá que era assim, sabe? Hoje você fala, meu, que coisa chata, né? Hoje E as crianças sentavam na boquinha da garrafa nas festas infantis, cara. Tava tudo bem, né? Entendeu? Né? Você vê. Só para deixar claro, Marcelo, a gente não está nem de onde nós estamos defendendo, nem jamais naturalizando. A gente está contextualizando como era 30 anos atrás, né, gente? Perfeito. Não, o Tá Tudo Bem do Brody não é justamente isso, claro. Pedro. Não é para falar que estava tudo bem, porque estava tudo bem. Não estava, né, cara? Tanto é que a gente passa 30 anos... Apesar de ter avançados em muitas dessas coisas que a gente vem falando, a gente acaba sendo reflexo daquele tempo, né? Assim, é isso. Muito da sociedade ainda, que é retrógrada, ainda olha para com esse viés, assim, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, mas na época eles foram tão censurados e perseguidos, né? Porque o Planet Hemp sofreu muito, cara. Não foi só a prisão, não. Foi uma porrada de shows cancelados. Isso atrapalhou muito a carreira da banda, porque o empresário, o Ronaldo Pereira, que foi o primeiro empresário, falava: porra, Pedro, você saiu de casa para fazer 5 shows é uma coisa. Você já botou o custo do ônibus, né? Porque não era avião e tal, porque você vai fazer 5 shows. Pô, se você chegasse e fizesse 2, porque proibiram em cima da hora 3... Cara, você quebrava todo mundo, quebrava o contratante, a casa, e aí era difícil você depois marcar de novo, né? E a técnica que usavam com o Planet era essa de desmarcar show em cima da hora, para dar bastante prejuízo, inclusive para o público também. Então, se na época você cantava, você era perseguido por falar, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar, e você não está nem falando fumar, nada, uma erva natural... Hoje você poderia, então, falar uma gota natural, porque hoje está todo mundo tomando gotinha de CBD. Tem muita gente que está com os pais tomando, os avós, e gente que tinha essa hipocrisia, né? Porque fumar não pode. Mas será que a questão é essa? É fumar? É o cheiro? Porque, 2 gotinhas, né? Poderia ser elixir paregórico, né? Poderia ser aquele remédio de cólica, né? Pode ser qualquer coisa. Se você não falar para a pessoa, para o paciente, que ele está tomando cannabis, né? Você fala, você está tomando 2 gotinhas de maconha, mas é isso que está aliviando sua dor, que está, né, acabando com a sua insônia. Sim. Então a hipocrisia continua, né? Continua total, né, cara? Total. Eu ia te perguntar o seguinte, cara. A gente olhando em retrospecto, né? A gente já falou, né? Essa questão de realmente os caras conseguirem quebrar essa barreira. E tu comentou aí da questão do preconceito e dos prejuízos, né? Prejuízos financeiros para a banda, para o público e tal. Aquela treta que aconteceu foi em Brasília, quando eles foram presos, era desta época, deste primeiro álbum, ou já era do segundo? Foi do segundo. Foi do segundo. Foi do segundo, mas aí... Relatar um pouquinho aí do que tu tem no livro, aí que tu apurou para nós. Cara, esse segundo disco, ele é mais interessante desse ponto de vista, né? Porque uma vez passada a desconfiança junto à gravadora, a banda tendo, enfim, conseguido o disco de ouro, eles foram mais suaves e com mais estrutura para o segundo disco.
Aí eles conseguem chamar o Mário Caldato, que vem para o Brasil, eles entram num bom estúdio, enfim, tem toda uma dinâmica diferente. Mas a perseguição continua, toda essa pressão continua, as dificuldades continuam, só que ao mesmo tempo o Planet começa a crescer, principalmente na mídia. Eles vão no Jô Soares, que é uma coisa que dá projeção, e principalmente acontece o famigerado episódio do Globo Repórter, onde a reportagem começa no estúdio falando, são 3 da tarde. Ao invés de cafezinho, cigarros de maconha. Aí o Marcelo acende o baseadão em rede nacional. Porra, a gente tá falando de Globo Repórter. A família tá na sala, cara. Total. É sexta-noite. E aí o repórter pergunta, eu acho que é o Dornelles, fala pra ele, esse é o primeiro do dia? Aí o Marcelo dá um pau e fala, terceiro. Às 3 da tarde. Então, cara, os caras da banda falam, pô, ali foi a explanação master, porque aí todo mundo das nossas famílias sabiam que a gente fumava né? Foi bom, então tudo isso era bom porque gerava negócio, gerava show, gerava convites, mas gerava mais raiva dos delegados, dos promotores, dos policiais em geral. Então, eles na véspera da prisão em Brasília, eles chegaram a passar a noite na cela em Belo Horizonte. Olha aí. A polícia entrou onde eles estavam e levou eles, e eles não conseguiram dormir, porque botaram o cachorro latindo, fizeram todo um estardalhaço para os caras não dormirem, passar Tortura, né? Uma tortura psicológica, Brody. Exatamente. E eles passaram essa noite horrível em Belo Horizonte, aí se desfizeram de tudo no caminho e chegaram em Brasília sem nada. Eles chegaram sem nada. Só que assim que acabou o show em Brasília, que foi gravado da mesa, não, o Bacalhau fala bem assim, ó, Pedrão, a gente entrou no camarim, foi eu fazer assim na primeira cerveja, dá o primeiro gole, que bateram na porta, abre que é a polícia! E aí, meu irmão, todo mundo correndo, não mais eles que não tinham nada, os amigos todos correndo pro vaso, despejando tudo, dando descarga, assim, expressadinho, novinho, tchau, esse ácido, todo mundo jogando tudo que tinha pela descarga, e aí separaram, né, músicos de não músicos, e aí foi aquilo. Mas o tiro que saiu pela culatra, né, o episódio da prisão é tão engraçado, porque apesar de todo sofrimento, humilhação, o Marcelo ia voltar para o Rio naquele domingo, né? O show foi no sábado para domingo, era aniversário do Stefan, cara. Você imagina, tá toda a família lá reunida, esperando. Ai, o pai do menino vai chegar e de repente está lá no Faustão. O Ronald Henry foi preso! Que merda, né? Mas o tiro saiu pela culatra porque a exposição que eles tiveram durante aquela semana na mídia, em todos os jornais... Acho que chegou a sair no Fantástico, né? Saiu, o Pedro Bial anunciou, né, naquele mesmo dia. E essa projeção fez eles venderem uma quantidade de discos em uma semana absurda. Todos eles falam, cara, nossa conta corrente entrou dinheiro. Então, foi ruim, mas foi bom. Então, esse episódio foi um divisor de águas. Só que a partir dali também a banda começa a se encaminhar para aquela pausa, porque uma parte achava que tinha que ter um disco de resposta para a polícia, o Black Alien era um deles, né? Porque músicas foram compostas na prisão, e uma parte achava que não. Entre eles, o empresário da banda, na época, que falou para dar um tempo e o D2 fazer a carreira solo dele. Mas aí é um assunto para outro dia, a gente fala sobre isso. Demais. Pedrão, vamos falar um pouco aí da tua pesquisa, e lembrar a galera que o livro está em crowdfunding, né? Como é que é a tradução do crowdfunding mesmo? Financiamento coletivo. Financiamento coletivo para a segunda edição, né? É isso? Como é que funciona a parada? Antes da gente entrar um pouco na pesquisa e na reportagem, num olhar mais jornalístico, assim, né? Um jornalismo mais reportagem, queria que tu falasse um pouco aí de como está rolando aí essa promoção dessa segunda edição. Tá, bom, esse aqui eu mantenho respeito, a edição que foi lançada pela editora Belas Letras, saiu em dezembro de 2018, é um livro de 496 páginas, ele é bem grande, quase 500, você sabe que eu gosto de livro grande, né? Eu sei. O Champignon também é desse tamanho, mas o do Speed já é menorzinho. Mas o Mundo Livre também é grandão, 496. E aí, para marcar essa segunda edição, vai ser uma nova capa, uma nova diagramação. Vou fazer umas atualizações, porque, na real, eu entreguei o livro para a editora em fevereiro de 2018. De lá para cá,
né, saiu muita coisa. Eles ganharam Grammy, ganharam o Prêmio da Música Brasileira. Disco novo. Disco novo, aconteceram coisas. Então eu vou dar uma atualizada no final do livro, vou contar um pouco da própria aventura de lançar um livro em head shops, em grow shops, que foi uma aventura diferente. Foi um livro que eu fiz o circuito canábico, né? Eu, em vez de fazer o circuito musical, falei, não, esse livro aqui eu vou lançar nesse circuito da maconha. Então, o pessoal da produtora do filme Legalize Já me deu um DVD. Então, muitas vezes eu fazia uma palestra, passava o filme e lançava o livro. Então, era uma imersão em Planet Hemp ali naquela tarde. Legal, cara. Pô, foi muito legal, cara. Foi uma aventura legal. Pena que foi uma aventura solitária, que eu não fiz com a banda, fui sozinho. Né? Gostaria de ter feito junto com a banda, mas não rolou. E aí essa segunda edição, ela meio que foi gestada assim de última hora, porque eu fui surpreendido pela notícia de que a banda ia acabar. Eu também não sabia que o Planet Hemp ia acabar. Nem achava que era um momento bom. Porra, o que mais tem agora é festival canábico, mídia canábica, né? Pô, eles são grandes representantes da bandeira, né? Olha o montante que a maconha está gerando de negócios no Brasil, né? Mas, enfim, não só no ramo medicinal. Mas aí eles resolveram parar e eu falei, cara, eu preciso lançar um livro agora, porque agora é a hora, a banda vai estar em evidência, né? Não digo nem de vender em show, não, de aproveitar enquanto eles ainda estão aí mesmo, sabe? E aí eu resolvi lançar esse financiamento coletivo de um livro que vai ser bem diferente, onde muita gente, inclusive, que não tem ainda essa primeira edição, muita gente vinha me pedindo e, infelizmente, a editora não relançou. Então, agora o cara pode ter a segunda, ou o cara que tem a primeira pode ter as duas edições também. Boa! Então, a ideia é essa, sabe, galera? A ideia é fazer esse relançamento muito mais simbólico do que com algum outro objetivo. Mas, claro, né? Sempre sonhando, né? Se um dia Planet Hemp der origem a um outro filme. Afinal de contas, o primeiro foi Legalize Já, ele acaba com a morte do Skank. Poderia um segundo filme ser Mantenha o Respeito, ser a parte 2. Pô, então, legal, hein? Muita coisa. Poderia ter uma série, poderia muitas coisas acontecerem, mas aí é só o universo que vai saber. Vou botar na tela aqui pra galera o Kikante Vaquinha, né? O link. Não, aqui o link vai estar na descrição desse vídeo aí, ou na descrição do Spotify, do streaming. É isso aí. A Kikante, a gente está com uma meta de vender 200 livros antecipados, né? Fazer uma tiragem pequena, cara. Depois vender o que sobrar aí nos outros eventos dos outros livros que eu faço. Porque como eu não paro de fazer livro, né? Então... Graças a Deus, continue. Amém. E as coisas aconteceram de uma forma legal, sabe? O Mundo Livre foi agora confirmado para o Lollapalooza. O Champignon, a gente está agora, nesse momento, no Setembro Amarelo. Então, foi interessante. Eu tenho uma outra entrevista aí que está repercutindo até agora. Muita gente comentando. E, independente do que falam de mim, porque isso não importa, é muito mais legal o debate entre os próprios internautas, sabe? Sobre saúde mental, né? Sobre suicídio. Cara, são temas que são delicados, às vezes são doloridos de falar. A maconha também é um tema dolorido, né? Mas são temas que a gente não pode fingir que não existem, gente. A gente está aí no século XXI, né? E aí a pré-venda está sendo feita nesse site chamado Kikante, onde a pessoa faz uma compra antecipada. E agora, inclusive, eu vou lançar uma recompensa nova, estou contando aqui em primeira mão, que todo mundo que entrou até agora pegou uma recompensa que garantia a dedicatória. Então, acho que os 30 primeiros compravam com dedicatória do autor. Mas agora eu vou fazer extensivão para todos, uma recompensa que todo mundo vai ter o nome nos agradecimentos. Então, todo mundo legal, cara. Demais, acho que é legal, né? Você ter o seu nomezinho ali no livro do artista que você gosta. Então, eu vou abrir essa aí agora para todo mundo e quem vê aí no Desconecta vai saber em primeira mão. Legal, nós vamos deixar o link aqui na descrição e nós vamos divulgar essa parada aí da nova recompensa aí, separado desse disco para botar, deste podcast pra gente colocar no site também lá, Brody. Me lembra aí pra gente fazer esse corte, esse recorte aí. Sim, senhor. Legal, cara, eu até ia dizer, né, ainda tem esse autógrafo aqui desses 30 primeiros? Não, eu acho que acabou. Não, cara. Não, resta um, ó. Olha resta aí, ó. Um, então. Resta um, cara. Quem tem seda? Fazendo a cabeça. Fazendo a sua cabeça! Corre lá. Porque as recompensas são nomes de músicas do Planet, sabe?
quem tem seda, usuário, né? Então, nas campanhas também a gente tenta fazer isso, porque são formas de sempre fixar, né, cara? Porque mesmo que o Planet Hemp acabe, a gente sempre vai ter esperança de que eles vão fazer um show ou outro, né? Que os caras continuem ativos, quem sabe que haja até regravações de músicas deles. Sim. Acho que, cara, o tema rende, e eu, sinceramente, eu não sei, Brojo, Marcelo, até eu devolvo a pergunta para vocês, mas eu não vejo hoje um sucessor direto do Planet, não só na bandeira canábica, né? Falam do Baiana System, falam do Cone Crew, claro, né? Mas eu não vejo ninguém. Eu acho que, assim, se a gente pensar na bandeira canábica, né, a gente vê que o assunto ele já está entranhado na sociedade, assim, né, não é tão tabu, ainda tem, né, óbvio que tem o tabu, mas não era tanto que nem era nos anos 90, né, que a gente falou, né, cara, o maconheiro era freakzão, né, cara, era considerado, era excluído, assim, dos grupinhos, né, de sociedade, né, pô, imagina os pais sabendo que o imagina teu pai sabendo que o teu pai sabendo de você andando com um amigo que era maconheiro, né? É isso aí, é isso. Eu passei por isso. E eu era um amigo. E eu era. Ai, cara. Mas eu acho que por esse lado, sim, né, cara? A maconha já entrou, assim, né? Tanto é que, puta, tu vê na rua, aqui em Porto Alegre, é muito normal aí, praças e essa região, assim. Dificilmente os homens dão atraque também, pelo menos aqui em Porto Alegre sempre foi um pouco à frente nessa questão aí, assim, né? Não é querer ser bairrista nenhum, mas eu me lembro aí, sei lá, no Fórum Social Mundial dos anos 2000 em Porto Alegre, por exemplo, cara, aquilo ali era fumaceira, que nem, sei lá, CTG, que tem fumaceira de churrasco, era a mesma coisa, assim, né? Então era meio que normal, assim, nas ruas, né? Mas hoje em dia tá muito mais tranquilo. Sonoramente, cara, não tem, né? A gente tá numa fase muito diferente, assim, né? Musicalmente falando, né? Eu acho que o rap também, essa mistura do hip hop com um som pesado, né? Do rock, é uma coisa que também já se tornou natural, né? Tu falou muito bem do Defala, né? Que quando foi convidado para produzir esse disco, o Defala não, o Educar. Eu entrevistei o Educar, a gente falou sobre isso também. Ele disse, cara, eu tive medo de ir, porque eu, cara, não sabia se ia ficar bom, tá ligado? Ele não tinha feito nenhuma experiência como produtor, né? Então, assim, ele tinha esse receio também, assim. Mas essa mistura também, isso que eu acho legal nesse papo que a gente vê, por exemplo, o Benegão falando muito do Educar e do Defala, assim, né? Tipo assim, cara, puta, foi influência direta pro Planet Hemp, porque o Defala já, no final dos 80, ele já fazia um pouco dessa mistura que vinha dos norte-americanos, lá, o Run DMC, o próprio Cypress Hill, né? O Cypress Hill um pouquinho depois, mas aqueles caras ali, o Aerosmith, o Anthrax com o Run DMC, né? Que é o... Walk This Way. Walk This Way, daí era o Aerosmith. É que o outro era não, aquele era do Beast Boys. Não! Mas eu acho que esse era Beast Boys já, não era... já era Beast Boys, mas enfim, já tinha um pouco assim, né, e graças ao Miranda aqui no Sul, que trazia essas coisas malucas aí pra galera ouvir, né, cara. Não então, tenho dúvida, você tá certeiro que The Fall era a influência do Planet. Public Enemy, pode crer. Boa. Era o Anthrax e o Public Enemy, né? É isso. Isso, né? Então, assim, era uma outra galera, assim, uma outra geração, e aqui eu não tô dizendo se é melhor ou pior, né? Não é essa questão, né? A questão é que hoje a gente vive um outro tipo de som, né, cara? O próprio som que o Planet Hemp representava era era oriundo da favela, né? Assim, então, assim, hoje é outro som, hoje é o funk que predomina essas comunidades, né, que estão ali, né? Então a gente percebe que a mudança, e é normal, né, cara? A gente espera que mude, né? Que não vão ficar sempre igual, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, não vejo nenhuma banda assim que represente algo nesse sentido, assim, né? Eu joguei essa pergunta para vocês para lembrar que nessa época do usuário, né, e isso vira inclusive uma música do segundo disco do Planet, foi cunhado um termo Hemp Family. E a Hemp Family, a família Hemp, não era só porque todo mundo gostava de fumar né? Claro que também, mas as afinidades iam para quadrinhos, ia para outras coisas. E quem era a Hemp Family, né? Era Chico Science, Nação Zumbi, que tragédia, né? Perdeu Chico, a nação tá aí, mas né, num outro ritmo. Era o Rapa, que também, olha, tragédia, né? O Yuka alvejado por tiros, depois morre.
né? A banda acabou, olha só que tristeza. Black Alien, Gabriel Pensador, não. Squalls, cara, uma outra banda dessa época. Os Squalls era dono do estúdio Totem. Essa banda Squalls também acabou. E Farofa Carioca, talvez, mas aí o Seu Jorge continua aí. Né? Mas você vê, era uma Hand era uma banda bem legal, né? Era uma turma legal, né, a Hand Family. Era bem legal. Que representa bem também essa coisa do Rio de Janeiro, anos 90. É porque o segundo disco, o Planet, continua muito carioca e muito, ainda falando no que o Brod falou, ainda trazendo as mazelas, né? Então, quando canta uma música chamada 021, ele fala, né? Que cidade tão bela, de frente para o mar, mas de costas para a favela. Pô, é isso, né? Tipo, é como se fosse o Cristo Redentor virado para o mar, a benção da elite, mas dando as costas para a favela. Então, o Planet é muito isso até hoje. O Marcelo D2 é muito isso até hoje. Porque eles são periféricos, né, cara? Os caras da banda ali, originais, não são caras da elite, sabe? Nunca foram. Então, são caras que apanharam da polícia mesmo. Tomaram assadura, que não teve a polícia, não digo conivente, mas a polícia educada de Porto Alegre. Não. Primeiro tapa na cara e depois qual é o seu nome, sabe? Nunca foi educado. Mais ou menos. Era educada comigo porque eu sou branco, loiro, né, cara? Então, tipo, né, assim, mas mete eles aqui na comunidade, cara, eles chegam tudo até hoje, né, meu? Qualquer lugar, assim. Mas você pega a Tropa de Elite, Cidade de Deus, todos os filmes filmados no Rio, mostra o PM o quê? Gordão, fanfarrão, que rouba a própria polícia, que extorque o comerciante, que é a milícia, né, cara? Que é a milícia, né? Milícia, então, exato. É isso, né? Então, na época, o Planet cantava Os Porcos Fardados, mas e hoje, cara? Hoje é a milícia, é pior ainda, né, Bruce? Pô, e esse mergulho aí, cara, essa reportagem aí que tu fez junto com a banda, entrevistas, né, cara? Eu acredito que também tu tenha conversado com muita gente perto aí do Skank, além do pessoal da banda, assim, como é que foi esse envolvimento aí com esse... Pra fazer essa obra, né, cara? Porque eu um dia ainda hei de fazer uma biografia de alguém, mas estou longe ainda, tem que comer muito feijão com arroz ainda. Mas me interessa muito esse lado da pesquisa, assim, né? Como é que é chegar nessa galera? Alguma coisa que não pôde ser falado no livro, não precisa falar aqui, mas se teve algumas histórias que acabaram sendo cortadas, enfim. Assim, a gente geralmente começa num ponto de partida com uma lista de entrevistados mais óbvia, né? Que é o núcleo duro, né? Quem são os integrantes, os ex-integrantes, os empresários, né? A gente parte de um núcleo duro, só que uma entrevista vai puxando a outra. Às vezes um entrevistado cita e fala, pô, você tem que falar com fulano. Então, beleza. Então faz a ponte, a gente fala com fulano. Então a gente vai indo muito também nessa rede que o próprio processo de entrevistas vai criando organicamente, mas às vezes a gente vai também em pessoas não muito óbvias, sabe? Digo óbvias porque não são íntimas, mas porque ou foi um produtor de um show que foi emblemático, não é um cara muito próximo, mas ele foi importante naquela situação. Eu tenho entrevistado sempre, e eu falo muito delas, e eu faço questão sempre de dizer nas entrevistas dos fã-clubes. Então, o Planet Hemp tinha um fã-clube, no caso, em São Paulo, que ajudou muito, porque geralmente fã-clubes são meninas, né? Então, são aquelas meninas que compram todas as revistas na banca, que compram pôster, que guardam todas as tralhas que você ganha no show, bandana. Memorabilia. 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 Então, teve uma época que o Planet Hemp Bruno jogava apito. Aí tem um cara que tinha um apito, porque teve uma parada no posto 9 de Ipanema, que a polícia chegava, lembra do apitaço? Aí a galera começou a apitar, né, porque tava todo mundo na praia. Caralho! Tava assim, aí o pessoal apitava. Aí pra todo mundo se ligar que a polícia tava vindo pela areia. Então, tem essas memorabilias e tem as memórias, né? Então as meninas contam que, o camarim da banda sempre foi muito masculino, elas eram praticamente as únicas meninas, então que elas adoravam porque eles só fumavam e bebiam, quase não comiam. Então elas comiam as frutas, elas que comiam os bolos dos camarins. Porra, de larica, velho. Não, porque aí não dá larica, né? Então, tem a continuação, né? E às vezes a larica dava depois do show também, né? Aí elas já tinham levado o bolo de chocolate para casa, né? As meninas já tinham comido. Então é muito interessante, cara, os pontos de vista diferentes e às vezes complementares e às vezes em confronto. Então,
eu procuro nunca eu como narrador da história, tirar conclusões. Eu tento, nesse lado jornalístico, mostrar, o Brody acha isso, na opinião do Marcelo foi aquilo, e você, leitor, tire aí suas conclusões. Né? Então, por que fulano saiu, por que brigou, por que não sei o quê, aí eu dou os fatos e o próprio leitor é que vai ele concluir quem ele acha que está certo, o que ele faria, o que ele não faria, sabe? É muito difícil, cara, porque nada disso vai mudar a história. A história é a história, né? Eu lembro quando o Marcelo D2 começou a ler o livro, um dos meus interlocutores com ele, e foi entrevistada, foi a esposa dele na época. Né? E aí eu falei, Camila, e aí, Marcelo já leu? Nossa, ele começou a ler e já começou a chorar. Porque já começa com Skank. Já começa com Skank, cara. E aí começa assim uma coisa bem pessoal, tipo, Skank separava as roupas na gaveta por cores. Então só quem conviveu sabe disso, né? E aí ele foi lendo, e aí uma vez que eu tive com ele, eu falei, e aí, tá gostando? Ele, cara, tem coisas que eu tô gostando, tem coisas que eu não tô, mas é assim mesmo. E eu acho que um dos grandes segredos de uma biografia é não deixar os biografados lerem até o livro sair, que é o que eu faço. Porque senão, cara, todo mundo quer ficar só bonito na foto. E ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas mancadas, mandou mal naquele episódio, né? Então, acho que o que faz uma biografia ser boa também tem isso. Tem um momento que o cara é um herói e tem um momento que ele age de bandido, cara. Que ele não foi legal naquela situação. Então, no caso do Marcelo, especificamente, do Skank, não. Por motivos assim, que eu conto no livro, né? Que são bem delicados, que é um caso... Caiu, acho que isso aqueceu ali. Mas depois a gente volta. Depois a gente volta. Perguntar pra ele se ele deu pra dar uma de Hunter Thompson no jornalismo Gonzo, tá ligado? Deixa ele voltar que eu vou perguntar. Deixa pra mim, que essa aí eu gosto de perguntar. Essa é muito boa, cara. Deixarei pra você. Cara, que história fascinante, né, meu? Puta legal, que pariu. Né? Puta merda. Cara, eu tô bem com vontade de comprar esse livro aí, cara. Tem que comprar. Pedro Luna tá aí. Voltou. Esquentou aí ou apertou um botão. Tranquilo. Mas então, só para retomar, depois a gente editar, do Marcelo eu entrevistei algumas mulheres. Na verdade, as 3 mulheres, a que ele estava casado e as 2 anteriores. Porque o Marcelo é o cara mais família nesse aspecto da banda, é o cara que tem uma porrada de filho. O primeiro é com um, a Lourdes é com o outro, sabe? E também porque não era só por isso, porque cada mulher dessas viveu muito intensamente o Planet Hemp, sabe? A primeira, coitada, né? Enquanto o Marcelo começou a fazer show, ela que ficava com o filho. E é diferente da atual esposa do Marcelo, a Luísa, que a primeira esposa do Marcelo, que eu vejo ele levar para tudo. A Luísa faz show com ele, a Luísa tem tudo com ele, tá nos shows do Planet, sabe? Participa de tudo. Então, só para a gente fechar essa coisa dos entrevistados, eu acho que é interessante você pegar uma amostragem bem diversa. Pegar fotógrafo, pegar de produtor, pegar fã, pegar outros músicos, sabe? Agora, eu não vi ninguém, cara, assim, que me interessou entrevistar que fosse inimigo ou concorrente, sabe? E o único assim, que teve umas tretas foi, sei lá, o Marcelo que deu uma esculachada no Caetano uma época, e uma outra com o Gabriel Pensador, mas nunca houve uma rixa, Marcelo versus, sei lá, Mano Brown. Não, nunca teve uma coisa que valesse a pena entrevistar um desafeto dele, sabe? Ao contrário, talvez, de outras bandas, né? Mas se tivesse, eu teria que falar, porque seria importante falar com essa pessoa, né? Mas, enfim, eu acho que no livro tem essas e outras histórias contadas em detalhes. Legal. Deixa eu te perguntar, deu pra dar uma de Hunter Thompson aí no jornalismo Gonzo? Deu não. Não dá, né? Senão o cara começa a esquecer das histórias, não. Mas é bom falar com vocês, porque eu relembro também muita coisa. E, na verdade, agora, também vou contar uma coisa para vocês. Eu, pela primeira vez, fiz um trabalho que o Planet Hemp me pagou. Na verdade, eu já tinha feito um release anos atrás, mas aí pagou a merrequinha. Agora eu ajudei eles a fazer o cenário do show. Então, nessa turnê, que chama-se A Última Ponta, né? De alguma coisa valeu ter feito a pesquisa para o livro. Porque como eles não têm nada em acervo, eles são completamente desorganizados
E eu não, né? Por ter feito um livro, eu tenho tudo guardado em pastinha, ano a ano, imagem alta, imagem baixa, vídeo, blibli, com crédito e tal. Então eu ajudei eles agora porque o cenário desse show, que começou dia 13 de setembro em Salvador, é um livro, cara. É como se fosse um livro contando 30 anos do Planet. Então vai, capítulo 1, aí entra lá, capítulo 1, Skank. Aí tem fotos do Skank, tem músicas que remetem a ele, sabe? Então eles me pediram essa ajuda e eu cedi várias imagens para usar no telão. Legal, e aí até no show de Salvador eles fizeram uma coisa tão gentil que eles botaram um livro no final, no telão, e tem uma foto minha com o Marcelo, uma com o Formigão, tem uma da mãe do Marcelo com o livro, sabe? A falecida Paulette. Então, poxa, eu fiquei feliz, cara, porque agora, enfim, pela primeira vez eu tive um carinho da banda, precisou sair um empresário que estava com eles na época do livro, que foi o cara que me causou... O único cara que me causou estresse foi ele, tentou polemizar, etc e tal, mas, enfim... aquilo que o Brad falou, né, de contexto de época, cara, esse empresário era de um contexto de uma época onde os empresários tinham por lei, por regra, tratar mal todo mundo. Tratava mal o contratante, falava que se você não quiser não vai ter, não preciso do seu show, sabe? É uma época de uma certa arrogância. Mas foi uma escola de empresariamento artístico no Brasil. Existia uma escola que agia assim, que não era tão fofa e tal. Então, nessa prepotência, eu acho que ele pensou que ele ia ler o livro antes de sair. E quando ele pegou o livro, cara, aquilo que eu falei para vocês, tem a versão do empresário primeiro da banda, que era sócio dele, que saiu. Então, provavelmente, ele não gostou de ver uma outra opinião confrontando com a sua, entendeu? Sim. Mas aí vocês leiam para tirar a conclusão de vocês também. Hashtag chateado. Pedrão, cara, quero te agradecer aí por essa 1 hora da gente bater esse papo, foi muito legal. Vou deixar os links aqui do financiamento coletivo para a galera fazer a aquisição. Quem for simpatizante aí do movimento, não, né, tem ali outras opções para fazer esse financiamento, não necessariamente precisa comprar o disco, pagar lá a versão do disco, então tem valores mais acessíveis para a galera que é do livro, né? Tem, né, Pedrão? Não estou enganado. Então, a pré-venda é o que vai ser o mais barato, porque afinal a pessoa está me ajudando a viabilizar o livro. Sim. Depois, né? Não, eu digo, tem doação aqui também, né? Tem uma doação, pode dar R$10, pode dar uma cera, um isqueiro. Pode dar o kit completo aqui, manda aqui para São Paulo. Mas, brincadeiras à parte, eu devo fazer um pouquinho mais, né, de exemplares, então vai vender, por exemplo, deve vender na Expo Cannabis, em São Paulo, provavelmente no estande de uma associação cultural canábica, sabe? É que a gente ainda, né, só para finalizar, é importante dizer que a gente ainda tem poucos livros também sobre cannabis no Brasil. Então, o meu livro, eu nem sei se vocês vão botar aí na estante de vocês em música ou em contracultura, drogas, porque ele fica ali na fronteirinha dos dois, né? Mas, enfim, infelizmente ele não vai ser igual ao do Snoop Dogg Dogg, que o do Snoop Dogg Dogg aqui é aquele lugar para riscar fósforo, sabe? A folha, cara, é uma folha fumável, cara. O Snoop Dogg Dogg fez num papel tipo seda, que você destaca a folha, a tinta não é tóxica e você pode fumar o livro. Olha só. É o queime depois de ler, né? O meu não vai ter isso não, mas o respeito é o mesmo. Então, cara, Marcelo, Brode, poxa, muito obrigado aí pelo espaço do Desconecta, de verdade. Eu que agradeço também por poder falar do Planet Hemp, falar um pouquinho dos meus livros, e a você aí, também fã do Desconecta, obrigado por ter visto até aqui, ou por ter ouvido o nosso programa até aqui e manter o respeito. Demais, Pedrão. Lembrando que a primeira edição está esgotada, então se tu quer garantir aí, né, uma nova edição, que é o que está saindo agora, que o Pedro vai lançar pela tua editora, me relembra o nome da tua editora, Pedrão? Ilustre Editora. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tá saindo então a segunda edição, vou deixar o link aqui embaixo do financiamento coletivo, que tá no Kikante ali, né, no site. Esse livro maravilhoso conta a história de uma das bandas, eu julgo dizer que é uma das mais revolucionárias em todos os sentidos. Musicalmente, impactou muito a sociedade da época, né, os jovens da época, né, o jeito com que
a sociedade encarou, né, a questão da maconha, principalmente, esse preconceito, ajudou muito a quebrar essa barreira, apesar da gente ter alguns cantos ainda, mas ajudou muito a quebrar essa barreira. Então, assim, uma banda super importante, relevantíssima e que merece uma obra de respeito, como tu tem feito aí, Pedrão. Muito obrigado. Brody, mais uma para conta. Uma. Cara, só um último adendo aqui. Eu acho que tanto o Planet Hemp quanto o Rapa, eles levantavam essa bandeira aí. Posso estar falando alguma besteira, o Pedro me corrige, né? Mas, diferentemente do Rapa, o Planet ele era mais escancarado, né? Ele não tinha medo de falar. O Rapa era mais, assim, nas entrelinhas, sabe? Você entendia o que eles estavam querendo dizer, né? E os dois falavam da mesma coisa, mas, como tu bem pontuou aí, talvez o Planet tenha sido uma das, se não a banda mais revolucionária de todas essa década de 90 aí. E não obstante, a gente tá aqui hoje, 30 anos depois, né? Estivemos aqui hoje falando sobre esse disco aí, que cara, se por algum motivo, cara, você ainda vive no planeta Terra e você não ouviu, faz um favor pra si mesmo, cara. Terminou aqui, vai ouvir o disco na íntegra, que é muito bom. É muito bom mesmo. Obrigado por mais um. Obrigado a vocês. E a Rita Lee, vou terminar com uma delas, que a Rita Lee dizia que só de existir, o Planet Hemp já era uma afronta. É isso. Boa. É demais. O Planet Hemp é um tapa na cara, porque o próprio nome, uma banda chamada Planeta Maconha, não precisa falar nada, né? Se ela dizeu, tá dito. Valeu, gente. Valeu, gente. A gente se vê semana que vem. Até mais. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Até a última ponta.